Seja bem-vindo ao canal da Cronologia Bíblica. Nesse vídeo agora, nessa postagem, eu quero explicar melhor a tabela de uma forma, digamos, mais técnica para os interessados que querem aprender mais, ou que querem entender melhor. Nos vídeos anteriores, eu publiquei um vídeo maior de 1h e 36 e 47 minutos, né, com todo o conteúdo. Mas depois eu regravei, não o mesmo vídeo, mas uma nova gravação com vídeos em partes, 5 partes. Então pode ser que, em relação ao vídeo total, né, de 1h e 47, pode ser que tenha algumas coisas a mais, outras a menos, alguns detalhes. E claro, com certeza, na última parte, na parte 5, tem uma explicação melhor e maior sobre a tabela em relação ao vídeo único de 1h e 47. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, quer entender melhor a respeito dessa tabela, que demonstra de uma forma matemática que nós realmente estamos no ano 5.995 e em breve, em 21 de março, entraremos no ano 5.996. Então, eu quero aproveitar nesse momento para dar uma explicação de como foi realmente encontrado ou montada essa tabela e o valor exatamente matemático, técnico e científico que ela tem para servir de prova, de uma prova científica, né? Eu diria que não simplesmente teológica. Claro que as bases dela é a base do que está na Bíblia, porque o tempo foi estabelecido pelo Criador. Então ele estabeleceu o tempo de duração da Terra em volta do Sol, o tempo de 24 horas, o ciclo semanal, o tempo que o inicial da Terra. Então, a tabela, o cálculo é baseado em algo bem simples para você entender. Quando a Terra parte do primeiro ponto inicial, né, então aqui, esse ponto inicial é o ponto onde o horário inicial foi 0 hora, né, que a gente chama hoje 0 hora, para nós é meia-noite, mas você pode mudar o relógio e dizer que o dia pode começar a qualquer hora, meia-noite, 6 horas, 7 horas, 5 horas, mas a gente não pode alterar o tempo, né? E o tempo foi estabelecido pelo Criador, o tempo inicial e final. Os homens querem alterar o relógio para, na maioria das vezes, fugir do que Deus estabeleceu. Então, o ponto inicial que a Terra parte é 2 pontos principais. A hora é a hora zero, porque foi o início de tudo lá da criação, então a hora era 0. O ponto inicial também, onde ela parte em relação ao tempo, esse tempo que também é o dia 1, é o ponto primeiro do início da criação, dia 1, então mês 1, ano 1. Então quando a Terra parte aqui desse ponto, ela parte do ponto de origem pela primeira vez, e aí então é o ponto inicial da hora 0, e do dia 1, mês 1, ano 1. E na medida que ela faz o seu percurso, ela está me dando aqui informações, porque o percurso aqui que ela faz, né, nesse espaço, então ela faz o percurso num espaço de tempo, então ela tem um tempo que ela vai fazendo para cada dia. Então cada dia tem 24 horas, então se ela, ao final do percurso, que deu uma volta, né, em torno do Sol no seu movimento de translação e completou a órbita, então ela percorreu aí o equivalente a 365,24,21875 dias. Então ela me dá essa informação. E essa informação de dias envolve também as horas, porque ela percorreu 365 dias completo e uma fração de horas. Então esse movimento da Terra me dá essa informação, que é justamente a informação que nós vamos usar na tabela. Então quando a Terra deu uma volta, ela deu esse número aqui, 365 dias e algumas horas. Se ela deu 2 voltas, então esse número vai dobrar. 3 voltas, esse número vai triplicar. Só que um outro detalhe para nós entendermos é o ciclo semanal. Isso é fundamental, porque o ciclo, se é um ciclo exatamente, vai de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volta para o domingo. Então a Terra também, ela nos dá essa informação do ciclo semanal, já que ela percorre os dias ao longo da semana, volta para o ciclo, e esse ciclo vai sempre sendo aqui cíclico dentro dessa translação. Então essas informações, tudo eu posso obter a partir desse movimento, uma vez que a Terra partiu do dia 1, do início, né, o primeiro dia do primeiro ano, do primeiro mês, e partiu da hora 0
e também partiu do dia do tempo, né, do tempo 1, então envolvendo aí dia, mês e ano, tudo 1. E a partir daí também do horário zero, ele me dá toda essa informação de dia, do ciclo semanal e das horas. Essa informação é que é essencial na tabela. Então, com base nessas informações, a gente vai fazer uns cálculos para depois verificar no calendário. Primeiro os cálculos. Ora, pelos cálculos que a gente já fez da cronologia, a gente chegou à conclusão, né, de que o ano 2000 é o ano 5.970. A gente ainda não tem essa certeza, né? Até então, a gente estava supondo. Jesus morreu no ano 4.000, faz 2.000 anos depois, então vai fazer 6.000. Então, outros variam muito, né? As opiniões variam muito, mas nada demonstrável. Tudo na base da pura teologia, do achismo, do empirismo, mas nada assim demonstrado de uma maneira mais técnica. Então, pegando o que a gente tem, né, vamos testar, né, Então, se a informação que eu tinha aqui, o ano 5.970, foi o ano 2000, então vamos calcular justamente com base nisso. Então, essa informação aliás, a gente pelo menos teria uma noção se esse ano podia calcular com base no calendário judaico, 5.786, né? Mas a gente já viu em algumas postagens que esse calendário está atrasado, existem os anos perdidos do calendário judaico, então ele está muito atrasado, então a gente trabalhou com um ano mais adiante, né? Levando em conta que os 4.000 anos não foi no nascimento de Jesus, foi na morte, então eu teria que, pelo nosso ano hoje atual, esse 5.970 equivaleria ao ano 2000, mas isso foi só uma suposição. A partir daqui, eu não vou precisar mais usar o ano civil, até justamente testar. Eu usei esse ano como uma ideia de que ele coincidiria com o ano 2000, então vamos lançar todos os anos sem comparar com o ano civil para testar realmente se ele se encaixa nesse ano 2000, mas a princípio eu não vou trabalhar com a informação do ano 2000, vou trabalhar com a informação do ano AM, né, do ano desde a fundação, baseado de que lá na fundação, na criação, foi o ano 1, o dia 1 do mês 1 do ano 1. Que houve lá a primeira órbita da Terra em torno do Sol. Então, se agora, esse ano, quando ele termina 5.970, eu, na verdade, estou calculando o início dele. Se eu estou calculando o início dele, então eu preciso pegar o ano anterior, porque aqui é quando ele termina. Se eu pego um ano, eu estou pegando um ano cheio. Então, o ano cheio foi o ano que passou, porque justamente na virada fecha um ano, né, e abre outro. Então aqui o ano 5.970 ele está abrindo, ele está iniciando, é o ano novo, então eu não posso calcular com ele, sim com o ano que justamente foi, que encerrou na virada. Então esse ano ele vai me dar uma informação para eu saber quantas voltas, isso aqui é o tempo de uma volta em torno do Sol, né? Ou seja, quantas translações a Terra fez, quantas vezes ela orbitou o Sol. E se eu sei que ela orbitou 5.969 vezes, então eu vou ter o total aí de dias que ela orbitou, e ele vai me dar as horas que deu a última volta. Quando terminou a última volta, que fechou, né, o ciclo aí de 5.969. Isso aqui tudo é com base, então, agora nas informações científicas que nós temos do tempo da Terra na sua órbita lá solar. Então, esse valor vai me dizer que em dias a Terra percorreu 2.180.130 voltas e mais algumas horas. Então, quando ela completou 5.969 voltas, foi exatamente essa quantidade de dias mais algumas horas. Então, essa quantidade de dias mais algumas horas, então eu vou saber que 2.180.131 dias foi quando justamente ele fechou a última volta. Não fechou no 130, nem fechou no final de 131, mas dentro do dia 131. E que dia é esse 131?
Como a Terra partiu do primeiro dia, que foi o domingo, dentro do ciclo semanal, então esses cálculos vai me dar informação do dia que houve esse equinócio, né? Ou seja, no ponto que ele voltou ao ponto inicial para começar um novo ciclo, né? Um novo ano. Então 2.180.130, 130, e no caso 131, dividido, né? Eu vou dividir, nessa divisão eu vou saber o ciclo semanal. Quando eu dividir por 7, eu vou saber o dia. Então o dia nessa divisão, como eu estou dividindo por 7, o dia é o resto da divisão que vai me dizer qual é o dia. Se o resto da divisão é 0, ou seja, o número é múltiplo de 7, então o dia é sábado. Uma vez que sábado é o 7º dia, então todo múltiplo de 7 se refere ao dia de sábado. Então vai dar sempre divisão exata, resto 0. Então está me dizendo que o resto da divisão vai me informar o dia. Então eu vou desprezar a parte inteira, e agora o resto da divisão, se vai me informar o resto, eu vou agora multiplicar por 7. Então está me dizendo que é uma segunda-feira. Essa é a outra informação que eu obtive dos cálculos, não do calendário. Então vai me dar aqui o número 2, que se refere à segunda-feira, e está aqui o equinócio ocorrendo na segunda-feira, equivalente ao dia 2.180.131 dias. Só que não fechou o dia todo, né? Ou seja, não é até o final do dia. Logo, quantas horas esse equinócio entrou na segunda-feira? Então é o segundo cálculo. Então, essa parte decimal justamente me dá as horas, uma vez que a parte inteira são os dias inteiros. Então, quando terminou aqui, no caso, foi justamente foi no domingo, quando completou o 2.180.130 dias, fechou o domingo, mas ele entrou na segunda, na feira. Quantas horas entrou na segunda? Então, é essa a outra informação que eu obtenho desse cálculo. Então, 0,617188, se eu quero saber as horas, eu vou multiplicar por 24. Então vai me dar as horas, 14 horas. Então ele entrou às 14 horas da segunda-feira. E agora eu vou tirar as horas para calcular os minutos. Então o minuto eu vou multiplicar por 60. 48 minutos. Não vou precisar dos segundos. Então a Terra, ela concluiu o seu percurso no dia de segunda-feira, que corresponde aí a 2.180.131 dias que a Terra percorreu, dando volta em torno do Sol. E o equinócio, aí, o ponto que ela chega ao ponto inicial para recomeçar o ciclo, foi quando completou aí 14 horas entrando na segunda-feira. Agora a pergunta é 14 horas e de quê? Essa que é a pergunta. 14 horas do horário natural, do horário da natureza, que é a 0 hora, né? O que nós hoje chamamos de meia-noite, para nós, é justamente o horário da virada, são as 18 horas, e que no caso do equinócio, né, como dias e noites são iguais, exatamente dá as 18 horas. E assim foi definido pelo Criador, e assim foi definido pela natureza, e até hoje é assim. Embora o homem mudou o relógio, mas não mudou o tempo, né? O dia começa a terminar quando chega a noite, e esse horário médio aí é das 18 horas. Então logo o que temos que fazer é entender que essas 14 horas é depois das 18 horas. E se 18 horas mais 14, não preciso somar os minutos, eu só acrescento no final, eu tenho aí então 32 horas, ou seja, no horário 32 horas, mas eu não tenho esse horário 32 horas, eu vou saber em relação ao nosso horário hoje, corresponde a 8 horas da manhã, ou seja, são 14 horas depois das 18 horas. E então me diz aqui que o Sol, né, o equinócio ocorreu às 8 horas e 48 da manhã. Esse é o cálculo matemático que dá justamente quando ocorreu aí o equinócio. Como o equinócio ocorreu dentro já da segunda, então o dia fica parcial, não fica completo. Logo, ele não é o primeiro dia do ano novo, é o dia do equinócio. O dia do ano novo é o dia seguinte ao equinócio, porque é um dia cheio, é o primeiro dia completo, e o próprio calendário, né, ele vai dar essa informação, mas o dia completo é o dia do ano novo, é o dia sempre seguinte ao dia do equinócio, a não ser que o equinócio caísse exatamente às 18 horas, né? 0 horas, que seria 18, não de meia-noite, mas 18 horas.
Então toda essa informação, ela me vem com um cálculo, né, com um cálculo que a gente fez. Quando eu vou para o próximo ano, 5.971, eu vou fazer esse mesmo cálculo. E assim eu vou fazendo cada ano e vou acrescentando a minha tabela. E assim, vamos fazer um outro aqui de 5 em 5, para entender que esses cálculos ele vai dar exato em todo... Essas informações eu vou obter através desse cálculo, porque esse cálculo é justamente, ele vem lá, é como na física, né? Você trabalha com tempo, espaço, velocidade, e de acordo com o movimento do carro ao longo da estrada, pela velocidade que você obtém, pelo tempo que ele percorreu, né? Aquele espaço, a gente obtém várias informações, e é exatamente aqui essa informação que a gente está obtendo a partir do movimento da Terra, sabendo o ponto inicial. Isso é fundamental, né? Justamente esse ponto inicial é que vai nos dar a informação final. Então, quando chega ao ano 5.975, vamos calcular, ele vai começar ainda esse ano, né? Que é o dia do ano novo que nós estamos calculando. Então, nós vamos diminuir para pegar o ano anterior cheio, vezes o tempo que a Terra gastou em torno do Sol, em cada órbita que ela faz. Aqui me diz que depois de 5.974 voltas, a Terra percorreu 2.181.956 dias e algumas horas para fechar aí 5.974 voltas. Cada volta é um ano, né? Quando ela completa uma órbita em torno do Sol, então fecha aí o circuito aí de um ano. Então, o que é que me diz essa informação? Essa informação me diz que o dia 2.181.957 foi quando ocorrer o equinócio aí desse ano 5.975. E esse dia aqui, 2.181.957, vou dividir por 7 para saber o dia da semana. Desprezo a parte inteira e vou encontrar agora o valor do resto, que me diz que foi exatamente no domingo. Ou seja, o calendário, quando eu for conferir com o calendário vai tem que me dar essas informações seguida ano a ano. Não pode ser um sim, outro não, talvez. Tem que ser exatamente como está aqui. Porque todo esse circuito, esse percurso da Terra, partindo da origem, tendo as informações, desde que partiu da origem, a gente tem todas essas informações. Quem nos dá é justamente o cálculo que nos está dando nessa demonstração que vocês estão vendo. Então o equinócio tem que ocorrer aqui no domingo, e no domingo ainda ele dá as horas. A parte fracionária aqui do dia, né, se percorreu a parte inteira do dia, então percorreu algumas horas também a mais, entrou algumas horas do domingo. Então essa parte fracionária, ela vai me dar as horas. Vamos multiplicar por 24 para saber que foram 19 horas. Agora eu vou tirar as horas para obter os minutos, multiplicando por 60, que uma hora tem 60 minutos. Então me dá aí 52 minutos. Então a Terra, né, completou a sua volta já no domingo, entrando no domingo 19 horas e 52 minutos, só que entrando depois das 18 horas. Então 19 horas depois das 18 horas são 37 horas. Então vou ter que diminuir de 24 para obter o meu horário usual nosso, né, o horário padrão que nós usamos, equivale aí a 13 horas, e os minutos que nós já obtivemos foram 52 minutos. Então a informação matemática está me dizendo que o equinócio do ano 5.975, ele ocorreu num domingo às 13 horas e 52 minutos. E o equinócio do ano 5.971 ocorreu numa terça às 14 horas e 37 minutos. O equinócio do ano 5.972 ocorreu aí na quinta-feira às 20 horas e 26 minutos. O equinócio do ano 5.973 ocorreu na sexta-feira às 2 horas da manhã e 15 minutos. E o equinócio do ano 5.974 ocorreu às 8 horas da manhã e 3 minutos. E sempre o primeiro dia do ano novo é o dia seguinte ao equinócio. Então eu já tenho aqui um conjunto de 6 anos de cálculos que a informação da órbita terrestre está me dando. E esses cálculos, quando eu continuo,
Eu vou continuar em 1975, 1976, 77, 78, 79, 80. Também vai me dar essas informações. Como aqui já me deu domingo, deixa-me ver outro dia aqui. Vamos ver a quarta-feira aqui do ano 5.983. Então, o ano 5.983, ele vai iniciar. Então, eu peguei o ano cheio anterior, vezes a constante solar da órbita da Terra, o chama também ano tropical, o ano solar. Ela vai me diz aí que nesse total de ano de 5.982, duas voltas que a Terra deu, equivalente também aos anos, ela percorreu então 2.184.878 dias. É justamente o que está aqui, o que nós estamos calculando é aqui o ano 5.983 dias, mais algumas horas que entrou no próximo dia. E aqui a informação que nós vamos ter, eu ainda, digamos, não sei essa informação aqui, eu vou obter aqui desse cálculo quando eu vou trabalhar agora, saber quantas horas entrou dentro do próximo dia, do dia que representa aí a parte fracionária. Vezes 24, 18 horas e 22 minutos. Então 18 horas e 22 minutos está aqui que entrou dentro do dia. Mas que dia? 2.184.879, né? Porque aqui tem 878 mais algumas horas já dentro do próximo dia. Então o próximo dia inteiro para a gente encontrar, então arredondamos sempre para maior. 2.184.879 dividido por 7, o resto é que vai me dizer o dia. Então eu vou tirar a parte inteira e o resto eu multiplicar por 7, quarta-feira. Então o cálculo matemático da órbita terrestre está me dizendo que o equinócio desse ano 5.983, ele ocorreu na quarta-feira, 18 horas dentro da quarta-feira. 18 horas como a virada do dia, né? Astronomicamente, veja só, o astro lá em cima, a virada é do ponto inicial, que foi 18 horas, que é o meia-noite. Lembre-se que todo o período antigo, antes de Cristo, e até mesmo já ainda no Império Romano, depois de Cristo, a hora da virada era sempre ao pôr do sol, né? Devido à variação, não sei por que eles inventaram colocar de meia-noite. E aí, é claro, né, a gente sabe que por quê, mas o horário da natureza é esse, às 18 horas. Esse é o horário estabelecido lá quando houve o ponto inicial. Então 18 mais 18, 36. Então menos 24 no nosso horário padrão me diz que então foi 12 horas e os minutos que também nós já encontramos, no caso 22 minutos. Então exatamente vai dar 12 horas, meio-dia e 22 minutos. Esse é o horário do equinócio que ele está me informando aqui, que desse ano 5.983, ele vai ocorrer na quarta-feira às 12 horas e 22 minutos. E na quinta-feira é o primeiro dia do ano novo. Então, quando eu continuo esse cálculo, então eu vou obter todos esses valores que estão na tabela. O último ano aqui, vamos ver. Eu vou fechar aqui a janela só para facilitar aqui a visibilidade. E aqui então vai me dizer que o ano 5.985 menos 1 vezes a constante solar, vai me dizer aí que a Terra percorreu 2.185.609 dias e algumas horas nesse ano, então para começar o ano 5.985. Então nessas informações que ela me dá aqui, ele vai me dar a informação que eu vou ainda encontrar. Eu ainda não sei da parte inteira, eu vou obter o dia. Então 2.185, 610, porque é o dia que já avançou, não é 609 porque já entrou no outro dia. Então quando eu divido por 7, eita, olha só, no caso divisão exata, né? Não deixou resto zero, então é porque esse número é múltiplo de 7. Se ele é múltiplo de 7, ele me informa então que o dia é sábado. O resto aqui é zero, mas eu coloquei o dia 7 para mostrar que é o sétimo dia. Se o resto é zero, necessariamente e com certeza e sem outra possibilidade, tem que ser sábado.
né? Porque dentro do ciclo semanal assim exige que tem que ser um sábado, não pode ter realmente ser outro dia. E agora, né, uma vez que eu encontrei o dia da semana, a parte fracionária vai me dar as horas vezes 24, eu tenho aí 6 horas exatas, com mais 18, que é a hora da virada, dá 24 horas. E exatamente, então, está me dizendo que nesse ano 5.985, o equinócio vai ocorrer no sábado à meia-noite, né, do sábado. Não é aqui não tem virada do sábado para o domingo, porque a virada já ocorreu às 18 horas, né, pelo horário astronômico. Então aqui é meia-noite do sábado e o ano novo ocorre então no próximo dia, que é o domingo. E aí está, eu completei aqui um período de 15 anos, com todas essas informações sem o calendário. O calendário ele vai, eu vou justamente ver onde ele se encaixa, em que parte do tempo nosso ele vai realmente se encaixar, para ver se todos esses anos eles vão se encaixar no ano civil, nesses anos que eu estou calculando desde o início, desde o ponto inicial, digamos assim, a partida, né, o ponto que que teve início aí o movimento da Terra, ou a partir do ano 1, né, esse dia 1, mês 1, ano 1. E aí na próxima tela eu vou ter o mesmo processo. Vamos calcular aqui o ano 5.989, para não pegar números muito redondos. E esse ano também vai me dar as informações que eu preciso encontrar a partir só desse tempo, né, que a Terra orbitou o Sol. Esse tempo me dá a informação do dia e da hora. E, então o ano 5.989 menos 1, esse vezes a constante solar do ano tropical, está me dizendo que o equinócio vai ocorrer aí quando a Terra completou 2.187.071 dias. Porque entrou aí algumas horas, então 2.187.071 dias. Agora vai me dizer qual dia, dentro do ciclo semanal, qual dia corresponde. Quando eu dividir por 7, desprezo a parte inteira, e agora multiplico por 7, é uma quinta-feira. Então o equinócio do ano 5.989, o que vai dar o dia da virada, é uma quinta-feira. Confere, né, essa informação está aqui na tabela. E agora eu vou também encontrar a hora, qual foi a hora do ponto justamente que houve essa virada. E essa parte decimal vai me dizer a hora. Eu multiplicar por 24, eu tenho que foi 5 horas e multiplico por 60 e 15 minutos. Essa informação que então me diz aqui que foi a Terra, ela passou para quinta-feira, né, já que esse final 070 é uma quarta, então entrou na quinta-feira, 5 horas da quinta-feira, 5 mais 18, 23. Então o que equivale aí a 23 horas no horário hoje nosso padrão. Não que, agora preste atenção, esse horário é o horário que está me dando aqui 23 horas, que está me dando mais um fator importante é entender esse horário de quê, né? Esse horário porque nós temos vários fusos horários. Esse horário não pode ser do Brasil, porque o ponto inicial que começou na criação, nós vamos ver na Bíblia, né? A Bíblia usa vários termos de horas, mas eu vou deixar a questão de hora para o final, mas é tudo de onde começou, né? E começou então lá na Mesopotâmia, a região lá de Israel, é que o horário tem que ser baseado lá, né? E é porque é o horário também bíblico, que nós vamos deixar para o final. Então perceba que todos os anos eles têm o mesmo cálculo, ele vai dar a mesma informação, o dia do equinócio, a hora que a Terra completa a órbita, né, quando passa para outro dia, a hora, e assim foi em cada ano. E essa informação do ano 5.996 já fiz nos vídeos, em outros vídeos. Vamos ver o 5.995, que ele também nos dá a informação que eu vou obtendo, a informação vai preencher na tabela. E essa informação, ao preencher a tabela, depois é que eu vou então ver essa comparação. Então 2.189.262 dividido por 7, tiro a parte inteira, multiplico por 7, eu tenho quinta-feira, o dia do equinócio desse ano 5.995, uma quinta-feira. E
E a hora então 0,671875, eu vou obter a hora 16 horas e 7 minutos. É o tempo que a Terra adentrou a quinta-feira, 16 horas e 7 minutos, essas 16 horas depois das 18 horas. E daí 34 horas. Agora no horário padrão de 24 horas equivale a 10 horas. Então a informação do ano 5.995 é de que o equinócio vai ocorrer na quinta-feira às 10 horas e 7 minutos. E o próximo dia então o primeiro dia do ano novo, 5.995, porque ele aqui, quando o equinócio é o dia da virada, quando terminou o ano 5.994 e começou o ano 5.995. Daí então a gente já viu, eu já demonstrei no caso 5.996, vamos ver então o 97 para partir para o final, né? Vamos ver o 6.000. 6.000 aqui é o início do sexto milênio, porque muitos ficam confundindo que o ano 6.000 termina em 2030. Não, ele tem que encher o ano, né? Ele só começa em 2030. No caso eu estou antecipando, né? Mas é só para entender, né? Porque ele inicia, mas tem que ser o ano cheio. Por isso que a gente trabalha aqui no cálculo com o ano cheio. Então se vai começar o ano 6.000, mas ele está no início, na virada. Então o ano cheio é o ano anterior. E esse ano anterior é que eu preciso, então, saber encontrar o valor dele aqui, de dias que ele percorreu, né? A Terra percorreu todos esses dias, 2.191.087 e algumas horas do dia que nós estamos calculando aqui, é o ano 6.000. E 2.191.088 é o dia que ocorre o equinócio. Esse dia, quando eu divido por 7, desprezo a parte inteira, agora eu multiplico o resto por 7, uma quarta-feira. Então o equinócio do ano 6.000, ele vai ter início numa quarta-feira. E agora a hora, 0, a fração vai me dizer a hora, 28,13 vezes 24, 21 horas e 11 minutos. Então 21 horas e 11 minutos que ele adentra, terminou a terça-feira, então ele adentra quarta-feira ainda 21 horas. Mas só que 21 horas depois das 18, que é a hora da virada astronômica. Dá 39, então equivale a 15 horas, no horário padrão de 15 horas e 11 minutos da quarta-feira, que ocorre o equinócio do ano 6.000, que então vai ter início o ano 6.000, né? Termina o ano 5.999. E essa informação, ao preencher a tabela, então, eu vou ter depois a informação também agora do ano 6.001, é quando termina agora o sexto milênio e vai começar o 6.001. Então, o ano 6.001 vai começar numa sexta-feira, a informação do cálculo me diz, e 3 horas já penetra dentro da sexta-feira, como é depois das 18, vai dar justamente 21 horas. E o primeiro ano do sétimo milênio, do ano sétimo milênio, que é o ano 6.001, que equivale ao sétimo milênio, então começa no sábado. Agora, obtendo toda essa informação, eu tenho aí 31 anos de informação calculada. Eu preciso agora saber em que ponto do calendário ele vai se encaixar perfeitamente e vai então corresponder a esses valores. Precisa que se encaixe, senão eu diria que se ele não se encaixar em nenhum tempo passado, então é porque esses anos é para o futuro, tá entendendo? Ou seja, se esse ano aqui, que é o primeiro ano aqui que eu tenho, ele não se encaixar em nenhum ponto até onde a gente está hoje, né, até o ano civil 2026, eu não consegui encaixar em nenhum ano anterior, voltando, né, nos últimos 30 anos, em algum ponto aí que cubra 31 anos dessa tabela, então isso vai me dizer que nós não chegamos a esses anos, né? Ou seja, eles estão lá para frente. Nós estamos aqui, estaríamos atrasados aí exatamente 200 anos, 100 anos, mais de 30 anos, teria que ter no mínimo mais de 30 anos, já que a tabela tem 31 anos, ela poderia encaixar, digamos, 10 anos atrás e o resto jogar para frente, mas exatamente esse é o ponto agora
da bancada, né, a prova da hipótese para ver se justamente se confirma a nossa hipótese. E o que acontece? Quando a gente então vai encaixar, ou seja, vai ver aqui ao longo do tempo, ao longo aqui da escala de tempo, então aonde eu vou encaixar essa tabela? Ela está aqui, uma miniatura apenas, mostrando aonde eu vou encaixar essa tabela em algum tempo da história. E essa tabela, então, se ela encaixar no ano 2000, ela vai ter os 31 anos, ela vai ter que justamente combinar, concordar com todos aqueles cálculos, com todos aqueles valores. E como a gente já testou, né, aqui apenas uma demonstração, que essa tabela ela se encaixa exatamente no ano 2000. E no ano 2000, a informação que o calendário me dá é exatamente a informação que nós temos aqui. De que, no caso, no ano 2000, o equinócio ocorreu no dia 20 de março do ano 2000, às 9h35 da manhã. Mais adiante eu vou explicar melhor o horário. Mas o importante agora é entender que esse dia 20 de março de 2000 foi exatamente uma segunda-feira. 20 de março de 2001 foi exatamente uma terça. 20 de março de 2002 foi exatamente uma quinta. E 21 de março de 2003 foi exatamente uma sexta. Não é o calendário que está dizendo o dia que vai cair o equinócio, é justamente o contrário. O calendário precisa espelhar o que a órbita terrestre está informando. A órbita está determinando que, no caso aqui do ano 5.974, o dia tem que ser um sábado. O dia aqui do ano 5.975 tem que ser um domingo. Então, exatamente o calendário está dando essa informação, de que no dia 20 de março de 2004 foi um sábado, dia 20 de março de 2005 foi um domingo, dia 20 de março de 2006 foi uma terça, e assim sucessivamente. No dia 20 de março de 21 de março de 2015 foi um sábado, quando ocorreu o equinócio aí do ano 2015. Uma vez que já temos aqui a correspondência do ano civil com o ano mundi. E essa informação é a primeira informação básica que a gente já obteve no cálculo, é o dia. E a hora também, que nós vamos ver mais adiante. Então, na segunda tabela, a mesma coisa. Cada dia que cai aqui em cada ano, ele é exatamente o dia que está informado aqui, o dia do equinócio. Então, observe essa importância tremenda que não é o calendário que está determinando o dia que vai cair o equinócio, é o equinócio está determinando, dizendo ao calendário que o equinócio é nesse dia. Se o calendário não corresponder a esse dia, o calendário que está errado, não o equinócio. E se por acaso o calendário como o calendário é calculado com base no ano solar, exatamente eles estão aí em simbiose, em correlação um com o outro. Logo então, temos aqui que no ano 2025, dia 20 de março de 2025, foi uma quinta-feira. Se você pode conferir aí no calendário que temos toda essa informação. E no ano 2027, o equinócio vai ocorrer num domingo. No dia 20 de março de 2027, vai ocorrer num domingo. E no dia 20 de março de 2030, então vai ter início aí o ano 6000. E ele vai terminar na sexta-feira do dia 20 de março de 2031. Então, no sábado seguinte, começa o primeiro dia do 7º milênio. Então, quanto à questão do horário, agora o horário é justamente esse. A Bíblia, ela faz referência a horas. E exatamente a gente vai para a Bíblia, porque a Bíblia é o livro do Criador. E na sexta-feira da paixão, se refere aí à hora terceira, quando crucificaram Jesus. Na hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, Jesus bradou. Então, esse é o horário que está aqui na Bíblia, que é o horário justamente de referência, quando Deus também criou o mundo, e a partir então lá do Éden, ali na região da Mesopotâmia, região entre rios, naquela parte do Oriente Médio, que é o horário que nós adotamos. E esse horário está, esse fuso horário que envolve lá, eu diria, vamos centralizar, dizer que é o horário de Jerusalém. Então sempre a Bíblia está se referindo aqui, na parábola da vinha, por exemplo, quando o trabalhador sai para contratar, especifica claramente, desde as primeiras horas da manhã, a nona hora, a terceira hora, a hora sexta, a hora 1/10, que já é então 17 horas, né, que é antes da hora das 12, que seria as 12, né, que é 18 horas. E então
esse horário é o horário que a Bíblia justamente mostra aí a partir da Bíblia, porque não está num horário simplesmente, digamos assim, que seria em vão, né? A Bíblia está estabelecendo aqui um padrão, e esse padrão do horário para a gente usar como referência. Então esse é o fuso horário de Jerusalém, ou de Israel, ou ali daquela região do Oriente Médio, onde teve início todo o ponto inicial de referência. Então é para lá. Não posso me basear no horário do Brasil. Na época, digamos assim, da criação, o Brasil nem existia, né? Então esse é o horário que a Bíblia dá como padrão, e aí é o horário de Jerusalém. Então baseado nesse horário, percebo que o horário matemático ele está em sintonia com o horário então da NASA hoje, das agências espaciais. Essa diferença de 40, variando entre 40 a 50 minutos, é uma diferença totalmente aceitável, totalmente válida dentro do contexto do movimento aí da Terra, por não ser, digamos assim, totalmente uniforme. Então sofre algumas variações e é totalmente aceitável ao longo de 31 anos de cálculo. Então a diferença se mantém constante, né? Praticamente constante. Então, como ela se encaixa aqui entre o ano 2000 e o ano 2031, então a tese foi aprovada, né? Ou seja, foi comprovado de que então esse ano mundi, ele se refere exatamente a esse ano civil. Então cada ano mundi desse corresponde ao ano civil. Isso está aqui matematicamente comprovado de acordo com a posição da astronomia, né, com as informações astronômicas que nós obtemos através do cálculo das voltas que a Terra dá em torno do Sol, e essas voltas ela dá informação de dias e horas, e ele se encaixou perfeitamente nesse período de 2000 a 2031. Isso então, tese comprovada, a tabela é válida e matematicamente válida, ela é astronomicamente precisa e também historicamente correta, porque não tem como encaixar em nenhum outro ponto da história passada, porque senão a gente estaria voltando ao passado. E dentro desse período que ela se encaixa aqui, ela não tem como ela estar atrasada 10 anos, 20 anos, nem 100, nem 200, porque ela não vai dar todos esses valores exatamente se encaixando, porque aí entra a questão da probabilidade. A probabilidade de ela ocorrer em outro espaço de tempo, digamos assim, de 1500 para cá, ela não tem, a probabilidade é zero. Isso no contexto especificamente matemático, não tem como ocorrer isso. Então pode ser que um ou outro ano, né, coincida, até mesmo um dia, ou até mesmo uma hora, dia e hora coincida, mas não os 31 anos completos. A probabilidade aqui nesse período é zero. Então o que queremos deixar mais uma vez claro é de que está comprovado, está provado de que nós estamos então no ano 5.995, e em 20 de março ocorre o equinócio da primavera, que é justamente com base no hemisfério norte, e nesse equinócio então é o dia da virada, e o próximo dia, que é o sábado, dia 21 de março, então é o início do ano 5.996. E aqui foi um esclarecimento a mais para quem quiser compreender melhor o cálculo, para que sirva então de base fundamentada, tecnicamente fundamentada, matematicamente comprovada, astronomicamente válida, e não tem o que contestar, a menos que prove, né, tenha provas matemáticas, calcule e mostre de que isso estaria errado. Então, se até provar em contrário, isso é válido, e por isso eu creio e que nós precisamos agora adotar esse calendário, que é o calendário bíblico, é o calendário de Deus. Não sair de Babilônia para voltarmos às origens da palavra de Deus, adotarmos o horário padrão da virada do dia ao pôr do sol, que dá um horário médio de 18 horas, adotar o ano padrão, que é o ano bíblico desde a criação, e assim nós podemos honrar o nosso Deus, o nosso Criador.